Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Agora, Atos, capítulo 1, versículo 14, diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Eu acredito que a minha tradução é diferente da dos irmãos, mas o sentido do texto é o mesmo. E com certeza Deus ele tem algo para nos falar aqui nesta noite, com base no seguinte tema: não pare de orar. Glória a Deus. Não pare de orar. É sobre isso que eu quero falar com os irmãos. Eu já falei aqui algumas vezes muito sobre a oração, mas Deus ele me deu algumas coisas. Ele colocou algumas coisas a mais sobre este assunto no meu coração. Porque a palavra de Deus, irmãos, é uma fonte inesgotável. Você nunca vai saber completamente tudo sobre a palavra de Deus. Quanto mais você mergulha, mais o poço é fundo. Quanto mais você cava, mais você se aprofunda. Porque a palavra de Deus, guarde isso, é uma fonte inesgotável. Meus amados irmãos, a oração não é um detalhe na vida do crente. A oração não é uma opção na vida daquele que serve a Deus. Quem está me entendendo diz amém. A oração é a base. A oração é a prioridade. É e deve ser a coisa principal na vida do crente. O que sustenta a igreja, o que faz a igreja ser diferente, o que faz a igreja vivenciar milagres, o que faz a igreja pregar o evangelho com poder e autoridade, de tal modo que pessoas venham ser transformadas, não é a sua estrutura, não é a luz da igreja, que é cara, que é luminoso, não é também o som patente, mas é o elo de comunhão com o dono da igreja, que é Jesus. É a oração, irmãos. Hoje em dia tem igreja cheia de eventos, congressos, festividades, cheia de mídias, mas muitas vezes nestas igrejas a oração não é mais a prioridade. Quando tem esses eventos, falta banco, falta cadeiras para as pessoas se assentar. Mas, quando tem culto de oração, quando tem círculo de oração, quando tem culto de ensinamento da palavra, o que falta não é banco, o que falta não é cadeira, o que falta é crente. Só que a igreja primitiva, irmãos, era diferente. A igreja primitiva não era uma igreja que negligenciava a oração. A igreja primitiva orava. A igreja primitiva que começou com 120 crentes e hoje tem milhões, foi inaugurada no capítulo 2 de Atos.
no texto que nós fizemos a leitura oficial, eles não tinham templos bonitos e atraentes. Eles não tinham microfone, não tinham aparelho de som, não tinham instrumentos para ser tocados enquanto cantava-se os hinos. Não tinha também eventos, festividades. Mas mesmo assim, eles tinham o que muita igreja hoje não tem. Eles tinham poder. Eles tinham autoridade. Eles tinham graça para pregar o Evangelho de Jesus. Quando orava pelos enfermos, a enfermidade ia embora. Quando eles liberavam uma palavra em nome de Jesus sobre alguém endemoniado, o demônio batia em retirada. Eles tinham graça. Era uma igreja que vivenciou milagres. Hoje em dia, irmãos, é difícil. Eu creio que ainda tem, mas é difícil. Há uma crise na igreja de hoje sobre os sinais. Dificilmente alguém ora por alguém que está gripado e a pessoa gripada é curada. Sinceramente, irmãos, a igreja do século de hoje é fraca nesse sentido. É fraca em fazer sinais, maravilhas, através do nome de Jesus. Só que tudo isso, o motivo, a razão, era porque a igreja primitiva era um povo, era uma igreja de oração, era uma igreja que não negligenciava esse ato, essa atividade, essa arma, a oração. Versículo 14 de Atos. Os irmãos leram. Eles estavam reunidos, unanimemente, unidos, orando. Detalhe, eles perseveravam na oração. Eles não só oravam, eles perseveravam na oração. Isso é maravilhoso, irmãos. Eles perseveravam na oração. Ainda em Atos capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz que Pedro e João estavam subindo ao templo. Para quê? Para orar às 3 horas da tarde. É por isso que aconteceu aquela cura no templo do coxo. Porque para eles a oração não era um quebra-galho. Para eles a oração não era uma opção, mas era uma necessidade. Era um estilo de vida. Ainda em Atos, o capítulo 6, o versículo 4, irmãos, estava havendo ali um conflito. Queria que os irmãos olhassem para mim, para prestar atenção. Ainda houve ali um conflito entre os irmãos. Aí o que os apóstolos fizeram? Eles escolheram homens capacitados para resolver aquele conflito, aquele problema que estava acontecendo entre os irmãos. Aí eles vão dizer ainda no capítulo 6, versículo 4, mas nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. O que isso quer dizer? Os apóstolos, eles fizeram o seguinte: nós vamos escolher homens capacitados para que sejam diáconos, cheios de poder, de fé, entre outras coisas,
para que resolvam esta questão. Mas nós vamos nos dedicar à oração e ao ensino da palavra. Eles não queriam que houvesse empecilho. Eles não queriam que houvesse obstáculo nenhum, barreira nenhuma, que os impedissem de orar. Isso é forte, irmãos. Isso é maravilhoso. A oração para eles era prioridade. Porque tem crente que só ora quando a corda aperta. Tem crente que só ora quando adoece. Se for possível, pegar até um copo de água e ora por aquele copo de água, para que quando tomar em nome de Jesus, ele seja curado da enfermidade. Tem crente que só ora quando as portas se fecham. Mas a igreja primitiva não era assim. Eles oravam sem cessar. Eles perseveravam na oração. Capítulo 12 de Atos, se me foge a memória, versículo 6. Eles faziam oração sem cessar por Pedro, que estava na prisão, para ser morto no outro dia. Enquanto Pedro estava preso por causa do Evangelho, eles oravam por Pedro a Deus. De modo que Deus, ele enviou um anjo e libertou Pedro da prisão. Ai, irmãos. Deus, ele quer fazer coisas extraordinárias através das nossas orações. Deus, ele quer fazer algo impactante, sobrenatural aqui neste lugar. E eu creio. Se tão somente nós nos dedicarmos à oração. Capítulo 18 de Lucas, versículo 1. Texto que nós lemos. Jesus exorta os seus discípulos, contando uma parábola sobre o dever de orar sempre. Ele conta uma parábola, ele ensina aos seus discípulos. Porque a oração, irmãos, é um dever nosso. A oração é um exercício espiritual que todo crente tem que praticar. Todos nós temos deveres, temos responsabilidades, obrigações. Por exemplo, o marido tem o dever de amar sua esposa, como Cristo amou a igreja. A esposa, por outro lado, tem o dever de ser submissa ao seu esposo. E os filhos têm o dever de honrar os pais. Então, ninguém é isento de deveres. Todos nós. E olha que eu só falei dos deveres principais, segundo a Bíblia. Tem mais. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que assim como esses deveres, como também outros, são importantes, e se a pessoa não cumprir, vai ter prejuízos, é ou não é? A oração não é menos importante. A oração é mais importante. Por quê? Porque se eu não orar, eu não vou exercer com excelência esses deveres. Para você amar sua esposa, você tem que orar. Para você ser submissa ao seu esposo, você tem que orar. Para você honrar os seus pais, você tem que orar. Aleluia. Porque dependemos de Deus. Jesus, ele conta o seguinte. Numa cidade havia um juiz que não respeitava homens. E também não temia a Deus. E naquela mesma cidade havia uma viúva, pobre e necessitada, que ia até esse juiz dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E, por algum tempo, aquele juiz não quis. Mas ele disse consigo: se eu não atender, ela não vai deixar de vir aqui me importunar. Ela não vai deixar de me incomodar. Ela não vai deixar de bater na porta. Mas eu vou atendê-lo, não porque eu sou bom, mas porque eu não quero que ela me incomode mais. Mas que eu não quero que ela me importune mais. Aí Jesus diz: e Deus?
Não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite, ainda que tarde o para com eles? Digo-vos que depressa fará justiça. As viúvas, irmãos, naquele tempo, eram um tipo de pessoas desamparadas, necessitadas. Não é como hoje que tem salário, pode viver bem. Antigamente não era assim. Tanto as viúvas como também os órfãos eram pessoas desamparadas. Mas, irmãos, enquanto eu lia esse texto para pregar na semana passada, acho que foi, eu perguntei por que é que aquela viúva ela não deixou de pedir. Por que é que ela não deixou de bater na porta, apesar daquele juiz dizer não? Porque ela poderia abrir mão. Ela poderia desistir, ninguém dava nada por ela. Ela não tinha advogado. Ela não tinha ninguém por ela. Ela poderia se entregar ao desânimo por causa das frustrações, das decepções. Porque tem gente, irmãos, que abre mão da fé somente porque alguém não lhe deu a paz do Senhor. Tem gente aí que abre mão de Jesus somente porque ninguém lhe nota. Somente porque ninguém cita o seu nome. Imagine se Jesus tivesse... Se ele tivesse olhado para isso. Se ele tivesse abrido mão da sua missão, de nós, simplesmente porque alguém olhou com a cara feia para ele. Porque alguém lhe caluniou. Porque quem é que sofreu mais do que Jesus, irmãos? E mesmo assim ele não abriu mão da sua missão. Mas aquela viúva não abriu mão, ela não desistiu primeiro. Porque ela precisava. Ela necessitava. Ela era carente, irmãos. Aleluia. Porque só ora quem sabe que precisa de Deus. Só ora quem sabe que necessita da presença de Deus para chegar no céu. Segundo, porque aquela causa para ela era importante. A causa que ela tinha, irmãos, era importante para ela. Você tem alguém importante, alguma coisa importante? Sua família é importante para você? Seu futuro é importante para você? A sua vida é importante para você? Então não abra mão da oração. Não deixa de orar pela sua casa. Não deixa de orar pela sua família. Não deixa de orar pelo seu ministério. Não deixa de orar pelo seu futuro. Não abra mão se é importante para você. Porque mesmo sendo difícil para aquela viúva, ela não deixou de bater na porta. Aleluia. Era o juiz dizendo, eu não vou. E ela vai. Quando dava certo um dia, ela ia no outro, até aquele juiz ceder a causa. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A oração é um mandamento, irmãos. Jesus disse, vigiai e orai. A Bíblia diz, orai sem cessar. Se eu quebrar um mandamento, como o de matar, eu vou estar o quê? Pecando. E se eu deixar de orar, eu vou estar pecando também da mesma forma. Eu acho que os irmãos nunca ouviram isso, mas estão aprendendo.
Não orar é pecado, irmãos. Assim como é pecado mentir, roubar, matar, adulterar, idolatrar. Samuel disse, longe de mim, pecando contra o Senhor, deixando de orar. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Por que é que eu estou falando isso? Porque tem gente que acha que pecado é somente roubar. Pecado é só adulterar, mentir, idolatrar. Mas deixar de orar também é pecado. É pesado, irmãos, mas é a realidade. Porque é um mandamento. É um princípio bíblico. Tiago, capítulo 4, versículo 10, diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Você sabe que tem que orar, mas não ora, você está pecando por negligência. Sabe o que tem que fazer, mas não faz. Os irmãos estão me entendendo? Crente que não ora é negligente com o céu, com Deus, com a missão. Não adianta conhecer a Bíblia capa a capa, mas não fala com o autor da Bíblia, Jesus. Não adianta saber pregar, cantar, se nós não temos uma vida de oração. A oração é um mandamento bíblico. A oração é a nossa arma também, irmãos. A oração é a arma do crente. Efésios 6:18, o apóstolo Paulo falando sobre a batalha espiritual do crente e sobre a importância de revestir a armadura de Deus, ele fala que a oração é uma dessas armaduras, dizendo, orando em todo o tempo. A oração é a nossa arma, irmãos. Enquanto você ora, os demônios recuam. Enquanto você ora, Deus envia resposta, envia socorro, envia livramento. Daniel foi jogado na cova porque ele orava. Porque para Daniel era melhor ele ser jogado na cova dos leões do que deixar de falar com seu Deus. Aí o que é que Deus fez? Deus fechou a boca dos leões, irmãos. Deus enviou socorro. Deus enviou um livramento porque Daniel orava 3 vezes ao dia. Irmão Maicon, está difícil, então ore mais. Mas parece que Deus não está ouvindo. Grite mais alto do que o silêncio de Deus. Mas eu orei ontem, orei hoje, de novo, ore sempre. A oração é a sua arma. E tem batalha, irmãos, que só se vence orando com os joelhos no chão. Ana poderia debater com Penina, mas ela não debateu, ela venceu aquela causa no joelho orando. Porque ela disse, eu não vou perder tempo com quem não sabe resolver o meu problema. Eu vou conversar com aquele que sabe e pode resolver o meu problema. Aleluia. Glória a Deus. Tem tanta coisa para falar, irmãos, mas o tempo não nos permite. Mas quem ora permanece de pé. Pode se levantar, demônio do inferno que se levantar. Quem ora permanece de pé. É por isso que tem gente caindo. Não é porque a luta é grande, é porque parou de orar. Orar é como respirar. Se você parar de respirar, você morre. Se você parar de orar, você morre também. Se você parar de orar, você desanima. Se você parar de orar, você fica fraco, frio, desanimado. Você cai. Porque você vai estar vulnerável ao inimigo sem arma. É como um ladrão que vem para me assaltar e eu não tenho com quem me defender.
Mas se eu tiver com espada na mão, com revólver, eu tenho como me defender. Assim é a oração. A oração é a nossa arma, irmãos. Quem não ora não resiste. Quem não ora não discerne. Quem não ora não tem força. Mas Deus, Ele usa a minha boca para dizer aqui, enquanto eu preparava essa mensagem, volta a orar, reage, volta a clamar, se levanta. A oração é a tua arma. A oração é a tua sobrevivência. Aleluia, Deus. Nós precisamos orar mais, irmãos. Nós precisamos buscar mais a Deus em oração. Nós precisamos orar mais. John Wesley acordava às 4 horas da manhã todos os dias para orar. E passava pelo menos 2 horas em oração. Sabe o que aconteceu? Um grande avivamento aconteceu na Inglaterra. Gente sendo salva, restaurada, transformada, através da vida desse homem. Jonathan Edwards, não sei falar esse nome que é em inglês, orava por horas, todos os dias. Às vezes ele passava mais tempo em oração do que escrevendo e pregando. Há quem diga nos livros Heróis da Fé sobre ele, que ele passava 11 horas no seu quarto, orando, lendo as Escrituras, e a sua esposa a acompanhava em oração. Billy Graham orava pelo menos 2 horas por dia. E o que aconteceu? Milhares, através da vida dele, vieram a Cristo. Ele diz uma frase: a oração é a chave no despertamento espiritual. Esses homens tinham algo em comum. Eles não confiavam na eloquência, mas no poder da oração. O segredo não estava no microfone. O segredo não estava na gravata que eles usavam. O segredo não estava no seu saber, mas estava no joelho dobrado. Glória a Deus. Quer fogo no altar? Volta para o lugar da oração. Quer pregar com autoridade? Passa tempo com o dono da palavra. Antes de pregar a palavra, volta para o teu secreto. Restaura o teu altar de oração. Coloca o joelho no chão. Ai, irmãos, como nós precisamos orar. Faz um propósito com Deus. Aleluia. Não levanta, não vai fazer atividades enquanto você não falar com Deus. Você não sabe o perigo que você está correndo de começar o seu dia sem falar com Deus. Aleluia. De terminar o seu dia sem falar com Deus. Irmãos, tem tantas pessoas que vivenciaram extraordinário através da oração. Aí tem gente que quer viver o novo de Deus, mas não faz o novo para Deus. Quer viver o que poucos vivem? Faça aquilo que poucos fazem. Começa a orar mais de 1 hora. Começa a passar tempo com Deus em oração. Acorda na madrugada, coloca um alarme. Aí você vai ver o que vai acontecer nos últimos 30 dias. Deus, Ele está nos chamando a orar, irmãos. Se coloca de pé. Deus está nos chamando à intimidade. Eu conversava com o diácono Regivaldo sobre esse assunto. E nós falando como antigamente era diferente, como a oração era a respiração para os crentes. Como nós precisamos orar. Como Deus ainda quer usar aqui gente em profecia.
Como Deus ainda quer impactar o mundo através da vida dos irmãos, mas nós precisamos nos colocar à disposição com o joelho dobrado. Aleluia. A minha esposa vai estar louvando. Enquanto ela louva, vamos adorar, vamos glorificar, vamos buscar a Deus em oração, porque hoje é noite de restaurar o altar da oração. Avivamento ainda acontece no secreto, irmãos. Ainda a porta aberta no céu sobre um quarto fechado, aonde tem um crente de joelho, irmãos, há uma janela aberta no céu. Deus é fiel. Aleluia. Aleluia. Deus quer que nós oremos. Ele quer nos usar, irmãos, mas nós precisamos nos colocar na brecha. A oração ainda é importante para a igreja. Glória a Deus. Mas eu convidado a cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Eu sei que Deus esperança está calado, mas também sei que nas promessas tens confiado. Agora do meu Deus achar. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que tudo parece para você, mas também sei que os teus para fazer. Agora é tempo de se levantar. Aleluia, glória a Deus. E de repente alguém se levanta para comer. Se de repente alguém não vai chorar, porque anunciada se sustenta, o filho do destino, eu devo gritar, agora o meu Deus. Aleluia. Tinha essência, tinha talento, tinha unção, tinha visão, e agora onde eu estou? Eu tinha essência, tinha talento, tinha unção, tinha visão, e agora onde eu estou? Eu acho que esse se não fizer isso, não se queimará. Volta a pegar se não fizer não se queima. Glória a Deus. E de repente alguém se levanta pra caminhar. Se de repente alguém se levanta não vai pegar. Toda ansiedade se Deus
Tinha talento, tinha tinha eu acho que não fizer o que eu pra mim, não fiquei se não fizer o que eu pra mim, não se queira. Você cantava, eu não sei como fazer tudo. Se não fizer o que eu pra mim, não fiquei eu amava. Volta, pegar por mim, eu então, sua garantia, não tem como fazer tudo. Se não fizer o que eu pra mim, não se queima. Oh, aleluia! Jesus está nos chamando, irmãos, a voltar para o quarto da oração, da intimidade. Quando passávamos horas sem olhar para o relógio. Oh, aleluia, como ele está com saudades, como ele está perguntando, Adão, cadê tu? Como ele está ainda agora no jardim de crente, aqui procurando. Cadê você? Cadê você no quarto da intimidade? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero orar, irmãos. Oh, Jesus. Aleluia. Jesus amado, Jesus querido. Nos perdoa pelas vezes que negligenciamos a oração. Pelas vezes que não oramos como devíamos. Nos perdoa, Pai, por dar mais valor a outras coisas do que a oração. Senhor, nos desperte para a comunhão contigo. Nos desperte para buscarmos mais e mais a Tua presença. Ó Senhor, abençoa Teus servos que estão aqui. Que nós possamos falar mais e mais contigo. Aleluia. Priorizar o nosso momento a sós contigo em oração. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada um, dá graça, sabedoria, força, para chegarmos no céu de glória. Aleluia. Em Teu nome santo. Amém. Glória. Amém.